Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que aqui mais uma vez nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 9, versículo do 27 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Disse-lhes: Credes que posso fazer isso? Sim, Senhor, responderam eles. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: Seja-vos feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. Recomendou-lhes Jesus em tom severo: Vede que ninguém o saiba. Mas apenas haviam saído, espalharam a sua fama por toda a região. Logo que se foram, apresentaram-lhe um mudo possuído do demônio. O demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: Jamais se viu algo semelhante em Israel. Os fariseus, porém, diziam: É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a Santa Liturgia nos traz hoje o relato da cura desses 2 cegos. A gente vê que Jesus antes havia, na sua peregrinação missionária em trazer a palavra do Pai, a revelação de Deus, Jesus se deparava com situações de pessoas oprimidas pelo demônio, pessoas cativas pela enfermidade, de diversas molestias, diversas doenças, e o Senhor não foi indiferente. O Senhor curou, o Senhor agiu. Antes, Jesus já havia passado por 2 situações em que ele foi procurado por pessoas, uma mulher que sofria há 12 anos com fluxo de sangue e foi curada, e um pai que vinha agora pedir pela filha que ficou em casa doente. No momento que ele está pedindo, alguém chega e diz: Não incomode mais o mestre, a menina morreu. Olha que notícia, né? Que notícia dolorosa. E Jesus olha para aquele pai e diz: Crê somente e verás a glória de Deus. Tenha fé. E aí aquele pai confia, mesmo com a notícia de morte. Ele confia em Cristo. E após Jesus ter curado a mulher que sofria há 12 anos do fluxo de sangue, e Jesus ter entrado na casa de Jairo, ter ressuscitado a menina, diz no finalzinho do capítulo 9, o versículo 25, ou melhor, o versículo 26, essa notícia espalhou-se por toda a região. Vamos ler o 25 para a gente compreender melhor. Tendo saído a multidão, ele entrou, tomou a menina pela mão e ela levantou-se. Ou seja, a menina estava morta. Entrando ele lá no local onde ela estava, tendo saído a multidão, porque Jesus pediu que a multidão saísse. E aí a gente vê a diferença, né, como dos supostos milagres de hoje. Se chama a multidão para ver. Se chama a multidão para ver, a imprensa para ver, se filma, se posta, se manda aí para todo mundo ver que tal pessoa ali está curando em nome de Jesus, e tem que o povo ver aquele milagre acontecendo. O agir de Jesus é diferente. Tendo saído a multidão, porque saiu, não foi porque a multidão quis sair, a multidão queria ficar lá, olhando, curiando. Ele pediu que saísse. Ficou só Jesus, os seus discípulos, Pedro, Tiago e João, que iam com ele, o pai e a mãe.
E aí Jesus toma a menina pela mão e ordena: Talita cumi, levanta-te. A menina ressuscita. Jesus entrega a menina viva aos seus pais. 26, versículo 26, capítulo 9. Essa notícia espalhou-se por toda a região. E por toda a região se ouviu dizer que Jesus estava ali curando e ressuscitando até mesmo a pessoa já morta, ressuscitando os mortos. Partindo Jesus dali, já entrando no evangelho de hoje, a partir do versículo 27 do capítulo 9, partindo-se Jesus dali, dois cegos o seguiram gritando: Filho de Davi, tem piedade de nós. Então, eles eram cegos, não surdos. Então, eles ouviram os relatos do que Jesus estava realizando e operando. E ao ouvir que Jesus estava ali, operando milagres potentos, poderosos, que nenhum outro poderia realizar, nasceu no coração desses cegos a visão espiritual, uma fé. É tanto que o milagre acontece na vida dele, Jesus condiciona segundo a vossa fé. Primeiro Jesus indaga. Vamos mais adiante na leitura. Versículo 28. Jesus entrou numa casa e os cegos aproximaram-se dele. Ponto. Disse-lhes, aqui já é Jesus: credes que eu posso fazer isso? Jesus entrou numa casa, os cegos se aproximam. Aí Jesus pergunta: credes que eu posso fazer isso? Jesus sonda, Jesus sonda a verdadeira motivação que os leva ali. Responderam eles: sim, Senhor. Foi assim que eles responderam ao Senhor: sim, Senhor, eu creio, nós cremos, nós acreditamos que tu podes fazer isso. Aí Jesus então condiciona. Agora o que vai acontecer? Jesus condiciona a fé. Veja como o nosso Deus, ele prova realmente aquilo que a gente está afirmando. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo: seja-vos feito segundo vossa fé. Se eles não tivessem fé, nada teria acontecido. Seja-vos feito, é uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem. Seja-vos feito, vai acontecer conforme o que vocês disseram. Seja-vos feito segundo vossa fé. No mesmo instante, os seus olhos se abriram. No mesmo instante. Então, eles não estavam mentindo. Quando eles disseram: sim, Senhor, nós cremos que tu podes fazer isso, era uma verdade. E muitas vezes nós estamos dizendo que acreditamos, mas na realidade não acreditamos. Eis aí o porquê não acontece. E aqui nós chegamos a descobrir o porquê não acontece a cura. O porquê não acontecem os milagres com tanta profusão como acontecia antigamente. Porque nos falta a fé. A fé. Seja-vos feito conforme a vossa fé. No mesmo instante, os homens são curados. E é que era tão provável, meus irmãos, que eles estavam com essa fé viva e cega no Senhor, que eles enfrentavam ali as dificuldades de chegar até o Senhor, porque, se nós ouvimos bem o Evangelho, eram dois cegos. Não tinha ninguém auxiliando. No paralítico de Cafarnaum tinha lá 4 amigos que levaram ele numa padiola e apresentaram a Jesus. Aqui eram 2 cegos que ele dizia: tu por mim e eu por ti. Deus está ali. O homem está ali. Ele pode curar, mas nós temos que chegar até lá. Nos dias de hoje não é diferente. Às vezes nós precisamos fazer a nossa parte e é tão pouco a nossa parte de ir à presença do Senhor. De ir à presença do Senhor com o nosso coração cheio de uma fé que Ele pode, Ele quer e Ele realiza. Mas será que eu quero? Será que eu acredito? Será que eu tenho confiança nele? Ou eu estou indo porque fulano foi,
Beltrano foi, Beltrano está ali. Ou eu estou indo porque fulano disse que ele é assim, mas eu não creio que ele seja assim. Embora esses cegos ouvissem falar dos milagres, nasceu no coração deles uma fé viva em Cristo Jesus. E a palavra de Deus, anunciada a mim e a você, os testemunhos dos santos, as maravilhas que Deus opera em tantas vidas, tem que nascer e despertar em nós uma fé viva e eficaz. Eles apresentaram-se diante do Senhor, suplicaram ao Senhor, imploraram, gritaram àquele que pode. A quem nós estamos gritando? Você está gritando a Cristo? A Deus que tudo pode? Você está gritando ao homem? Você está gritando aos deuses deste mundo? Você está gritando às falsas divindades que se apresentam dizendo eu realizo? Até pessoas meramente humanas dizendo eu realizo, eu curo, eu faço. Pessoas que não sabem se amanhã está viva. Meus irmãos, devemos olhar para Cristo, um Deus que nos ama, um Deus que não cobra nada de nós, no sentido financeiro. Ora, quem já se viu, vem aqui, você dá tanto e é curado. Não existe isso, meus irmãos. A palavra de Deus diz, recebeste de graça dá, e o dom de Deus é gratuito. Deus só quer fé no nosso coração, só quer que a gente acredite que Ele pode fazer, porque Ele quer fazer e Ele pode fazer, mas Ele quer que eu e você acredite. Tenhamos fé. Tenhamos fé. Então ele tocou-lhes nos olhos, dizendo, seja-vos feito conforme a vossa fé. E aí nós sabemos o que aconteceu. Os homens foram curados. No mesmo instante os seus olhos se abriram. Recomendou-lhe Jesus em tom severo. Vede que ninguém os saiba. E aqui desperta uma curiosidade em nós. Por que Jesus recomendou no versículo 30, em tom severo, que eles não contassem a ninguém que foi Jesus que realizou, foi Jesus que operou. Aqui, ao mesmo tempo, a gente aprofundando mais espiritualmente, a gente entende o que o Senhor quis dizer com isso. O ensinamento que o Senhor quis deixar para a sua igreja. O ensinamento que o Senhor quis deixar para aqueles que pela fé também iriam ser instrumentos de cura na vida de outras pessoas. Que o importante, o principal é estarmos na presença de Deus. O importante, o mais importante, o principal é acolhermos a palavra de Deus, é acolhermos Deus no nosso coração. É acontecer uma mudança de vida, uma conversão, um nascimento do homem e da mulher novo. Um novo homem, uma nova mulher, o novo que vai nascer. Nós que estamos vivendo esse tempo de advento, o novo que vai nascer, o rebento de Jessé, o novo que tem que acontecer dentro de mim, dentro de você, através da pregação da palavra de Deus, através do Santo Evangelho. A cura será uma consequência, porque quando se está diante daquele que é o Senhor de todas as coisas, nenhum mal pode aprisionar aqueles que estão na presença de Deus. Mas Jesus quer dizer, olha, não conte a ninguém. É como que Jesus está dizendo, não me procurem unicamente por cura. Não procurem o Pai por cura. É como que Jesus diz, trabalhai pela comida que não perece. Trabalhai pela comida que não perece. Trabalhai pela comida que dura para a eternidade. O Senhor não está dizendo que não se deva pedir a cura, mas o Senhor está dizendo que nós devemos ter a maturidade de confiarmos nele em todas as situações, porque quantos que de nós que já rezamos, que já pedimos e que não alcancemos aquilo que pedimos, e aí? Vamos deixar de crer? Vamos deixar de acreditar? Vamos deixar de seguir Jesus, de acreditar? Não. Mas nós devemos pedir, continuar pedindo sim. Talvez não estava nos planos de Deus. Talvez eu não me aproximei
com aquela fé, quando o Senhor condicionou, seja feito conforme a tua fé, e quando aquela palavra veio no meu coração cavar a fé suficiente para que o milagre acontecesse, não tinha essa fé, ou não estava nos planos de Deus. E aí? Nós vamos deixar de acreditar, nós vamos deixar de ir para a igreja, nós vamos deixar de servir a Deus, nós vamos deixar de ter fé? Não, vamos continuar com a fé, seja do tamanho de um grão de mostarda, pedindo sempre ao Senhor: Senhor, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Ele diz na palavra: se tiveres fé do tamanho do grão de mostarda, que é a menor semente, poderás realizar milagres. E aí, meu irmão, como nossa fé é pequena, constatada pelo próprio Cristo. Mas aqui esses homens têm a fé suficiente, quando o Senhor condiciona, seja feito conforme a vossa fé, para que eles possam alcançar a cura da cegueira física, e começam a ver. Logo que se foram, e aqui logo que os cegos receberam a cura foram embora, apresentaram-lhe, aqui já foi pessoas que trouxeram um mudo, possuído do demônio. E aqui a gente vê um mudo que tinha uma deficiência física, mas que era de origem espiritual. Ou seja, uma deficiência física que vinha de uma ação demoníaca. O demônio estava oprimindo este mudo e, consequentemente, ele não falava por conta da opressão do demônio que estava ali. Então Jesus expulsa o demônio, o mudo começa a falar. Será que muitas vezes também não se precisa expulsar os demônios que nos deixam mudo de louvar, mudo de glorificar, mudo de bendizer, mudo de narrar as maravilhas de Deus que está acontecendo na nossa vida? Peçamos ao Senhor: expulse, Senhor. Se nós estamos assim, expulse esse demônio que nos deixa mudo de te louvar, de te bendizer e te glorificar. Porque muitas vezes a gente até que tem voz, e muita voz para murmurar, para reclamar, é a ladainha do diabo que muitas vezes se apodera de nós. As lamentações. Muitas vezes nós somos um muro de lamentações. Tantas coisas para agradecer, tantas coisas para louvar e bendizer o Senhor, mas nós só sabemos reclamar. Estamos mudos, de certa forma, para louvar, bendizer e agradecer ao nosso Deus. Peçamos ao Senhor, se assim nos encontramos, expulsa, Senhor, exorciza todo o mal de nós que nos deixa mudos de não te louvar, de não te bendizer, de não te glorificar. E aqui a gente vê o demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão exclamava com admiração: jamais se viu algo semelhante em Israel. Então, quando a multidão fica admirada, eis aí o perigo. Aí entra aqui os personagens já conhecidos, né? Os fariseus. Olha, os fariseus estão aqui de espionagem. Eles não saíram da cena, estão aqui no finalzinho do evangelho de hoje, versículo 34. Os fariseus têm que deixar aqui a sua marca. Os fariseus, porém, diziam: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Mas por que foi que os fariseus vieram dizer isso? Vamos prestar bem atenção. Quando a multidão, olha aqui, quando fala em multidão, o demônio foi expulso, o mudo falou e a multidão, muita gente, exclamava com admiração. A multidão se admirou. Jamais se viu algo semelhante em Israel. E aqui, os fariseus, como sempre, os fariseus, os conhecidos, os velhos fariseus, o ciúme, a inveja, mais uma vez se apodera do coração, quando a multidão começa a ver que ali não está somente um profeta,
que ali não é somente um homem que traz um dom de cura, e ali é Deus. O povo começa e fica admirado, e começa a louvar a Deus, se admira. E aí os fariseus começam a ter inveja, porque mexeram na patinha de ovo de ouro dos fariseus, que era o povo, que era a multidão. Tomemos muito cuidado também para não estarmos dessa forma, preocupados com essas coisas, preocupados se iremos perder o nosso lugar, se a multidão ou o povo está, de certa forma, elogiando fulano ou beltrano, se o trabalho de missão de evangelização do outro está crescendo, está se ampliando, se a pastoral A está, de certa forma, se sobressaindo na evangelização do que a pastoral B. Tomemos muito cuidado para a inveja não tomar conta do nosso coração, porque quando a inveja toma conta do coração, aí nós sabemos quem são os verdadeiros cegos, os fariseus, quando eles começam a dizer a blasfêmia contra o Espírito Santo. E essa, como diz a própria Escritura, não terá perdão. Todos os pecados, e olha, foi Jesus que disse, todos os pecados contra o Filho do Homem terá perdão. Agora, quem blasfemar contra o Espírito Santo não terá perdão. Os fariseus, porém, diziam, é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Então eles não tinham o que dizer, estava o fato consumado, realmente eles até concordavam, nunca se viu isso em Israel, essas maravilhas, algo assim semelhante. Eles não podiam mudar o que estava contra fatos no argumento, então eles criaram um argumento falso. Porque, sendo eles filhos de Satanás, que é o pai da mentira, eles tinham que inventar ali de imediato uma mentira. E olha como eles são inspirados pelo demônio, de imediato inventar mentira. É pelo príncipe dos demônios que ele expulsa o demônio. Ou quer dizer, ele é servo de Satanás. É pelo dedo de Satanás que ele está expulsando os demônios. E Jesus está expulsando pela força e graça do Espírito Santo. Eis aí o grande pecado desses homens. Então tomemos muito cuidado quando a cegueira da inveja toma conta de nós, para que a gente não cometa um pecado tão grave. Aqui foi mais uma reflexão no dia de hoje, aqui no canal. Fica com Deus, que eu vou com Ele, e até a próxima oportunidade, se assim Ele nos permitir. Paz e bem.